Fala pessoal, como é que vocês estão? Uma ótima noite, sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, vamos falar de Vanderlei Luxemburgo. Na tarde de hoje, de quarta-feira, o Corinthians finalmente demite o treinador. Vanderlei não faz mais parte do Corinthians e sua comissão também não. E finalmente a gente se livra de um problema, de um cara que não tinha motivo nenhum para chegar e já estava fazendo hora extra há muito tempo. Finalmente o Duílio corrige mais um dos seus erros, corrige atrasado, mas corrige. E agora a gente espera que um dos problemas tendo ido embora, chegue uma solução, que não chegue outro problema. É de esperar demais que chegue uma solução quando a gente tem um presidente como o Duílio. Mas enfim, a gente tem que confiar, visto que ele não vai sair, o Duílio não vai sair, mas pelo menos o Vanderlei foi embora. O Vanderlei esse que sai, vai embora sem deixar saudades, sem mostrar nada de bom, nada de útil, praticamente. Um treinador que, infelizmente, não agregou em nada. Antes da gente se aprofundar no vídeo de hoje, vídeo esse que eu vou falar um pouco do Vanderlei, brevemente, e vou falar das duas opções que eu acho que o torcedor tem sido mais falado entre os torcedores e entre a imprensa, e não tem como não falar dele, Tite. É o cara que eu acho que se encaixaria perfeito e é o nome que todo torcedor praticamente espera que venha. Mas antes da gente falar profundamente desses assuntos, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para o canal continuar avançando. Vamos falar do Vanderlei. O Vanderlei ele é um cara que eu, por exemplo, nunca vi o Vanderlei num momento bom da carreira dele. Não me lembro, para falar a verdade. Porque o Vanderlei ele explode como treinador ali dos anos 90 até os anos 2005, 2006, é o auge do Vanderlei como treinador. Desde que ele surge, desde os títulos muito importantes que ele ganha, chega no Real Madrid, depois volta para o Brasil, enfim. E para o cara chegar, por exemplo, no Real Madrid, não é qualquer um. Não é um treinador pangaré, não é um treinador... No mundo é difícil chegar, um europeu é difícil chegar, imagine um brasileiro. E vendo os vídeos dos times do Vanderlei Luxemburgo, vendo os comentários de quem acompanhava o futebol, todos falam, o Luxemburgo era um grandíssimo treinador, um treinador com ideias para frente, um treinador com esquemas interessantes, com futebol interessante. Só que o Vanderlei Luxemburgo ele não conseguiu se atualizar no ritmo que o futebol se atualizou. O futebol de 15, 20 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Hoje é um futebol onde você tem pouquíssimo espaço, onde você tem pouquíssimas jogadas individuais. A jogada individual ela acontece naquele terço final do campo. Você precisa ter um coletivo forte para que, se no seu time tiver um cara individual, tiver um craque, para ele resolver. Mas você precisa que os outros também agreguem. Você não pode contar só com a individualidade. O futebol hoje é um jogo intenso, um jogo de pegada, um jogo com campo reduzido ao máximo. Então você precisa mudar, porque há 20, 25 anos atrás era um outro futebol, era um outro aspecto de bola. E infelizmente o Vanderlei Luxemburgo parece que ficou naqueles 20 anos atrás. Ele não mudou. O discurso é o mesmo, a visão de jogo é a mesma, a falta de ideias mostra de um cara que não conseguiu se adaptar ao que o futebol pedia. E hoje, quando você pega os últimos trabalhos do Luxemburgo, fica claro que ele não sabia o que fazer mais. Ele não sabe mais o que fazer. E eu não sei se o Vanderlei Luxemburgo quer se atualizar, se ele quer buscar novidades, se ele quer mudar. Não fui a favor de quando contratou o Vanderlei Luxemburgo, não fui. No começo do trabalho dele, quando ele teve alguns resultados positivos, mesmo perdendo contra o Flamengo, jogou bem. Quando ganhou do Fluminense, jogando bem. O jogo contra o Atlético Mineiro, que para mim foi o melhor, eu apoiava, eu tentava ver algo bom, mas rapidamente isso acabou porque não tinha nada de bom. O time do Corinthians foi sempre um nada. Os pontos positivos do Vanderlei foi ter alçado jogadores jovens. Mas quando você passa dessa esfera de jovens, só jovens, o time do Corinthians era um time sem ideias, um time sem intensidade, sem pegada. Era um time apático dentro de campo. E os últimos jogos estava nítido isso. A minha crítica agora ao momento da demissão é que isso já podia ter acontecido antes. E eu não digo nem muito antes. A gente teve uma data FIFA agora, podia ter demitido ele quando a gente teve 10 dias de folga. E era o momento de demite um, contrata outro e dar um tempo para ele treinar. Porque agora o Duílio comete o mesmo erro.
Final de semana agora tem clássico contra o São Paulo. O treinador, se chegar, já vai chegar em cima de um jogo dificílimo. Mas para fechar Vanderlei Luxemburgo, eu acho sim que o Vanderlei Luxemburgo, se quiser se manter na elite do futebol, precisa mudar. E também acho que o Vanderlei não quer mudar. Ele acha que isso está bom, ele acha que isso está correto. A gente vê nas entrevistas do Vanderlei um cara totalmente perdido, totalmente a par do que acontecia nos jogos. Chegou um momento que era, isso é personagem ou é o Vanderlei que não tá vendo o jogo? Eu acho que é o Vanderlei que não tá vendo o jogo. Nenhum personagem fica preso tanto tempo em erros, em burrices, em problemas, como o Vanderlei ficou. Então o Vanderlei dentro de campo foi uma piada e fora de campo foi pior ainda. Não sei se o Vanderlei vai ter espaço, desejo boa sorte para ele, mas finalmente ele saiu do Corinthians, porque o time na mão dele vinha em queda livre. Critiquei o Duílio porque o Duílio é um péssimo presidente. Para mim, um dos piores, se não o pior da história do Corinthians. E quando o Duílio precisa agir, ele não age. O Duílio deixou de mandar embora o Silvinho no final do ano 2021, talvez 2021. Quando o Silvinho tem uma temporada de altos e baixos, a gente via que não ia dar em nada, ele dá o final do ano, a pré-temporada para o Silvinho, começa o ano, 3, 4 jogos, ele já demite o Silvinho. O Duílio perde o timing quando era para demitir o Lázaro, ele não demite o Lázaro quando a gente é eliminado do Campeonato Paulista, ali já era para demitir. A gente ficou 23 dias sem jogar, demite o Lázaro, traz um treinador, dá esse período para ele trabalhar, o Duílio não faz, deixa o Lázaro esses 23 dias, o Lázaro faz mais alguns jogos e aí demite o Lázaro. Então o Duílio perde a mão. Esses 10 dias do Luxemburgo era para ter demitido e não demitiu. Agora quem que o Duílio vai trazer? Muito se fala em Tite. Tite esse que davam como certo no Flamengo. Mas o Duílio deve ter percebido que, cara, se o Tite for pro Flamengo, eu ficar com o Vanderlei e não tiver nem tentado o Tite, cara, acabou pra mim, velho. Eu tô expulso do Corinthians e a minha chapa de renovação e transparência dificilmente vai ganhar a eleição. Esse é o que eu acho que o Duílio pensou. Então ele vai atrás do Tite. Tite que pra mim é o nome perfeito pro momento do Corinthians. Um cara que conhece o clube, conhece a casa, conhece as instalações, conhece grande parte dos jogadores que estão lá. Um cara que eu espero que dê um chacoalhão no elenco e que consiga, junto com o novo presidente, remontar esse elenco para um ano que vem muito forte. Um ano que vem diferente. E não só um ano que vem, eu acho que o Tite chegando hoje, ele dá uma chacoalhada no elenco para agora. Para agora. Não tem comparação entre Tite e Vanderlei. O Tite é, sem sombra de dúvidas, na minha visão, ainda o melhor treinador brasileiro. O melhor. Tem o Abel do Palmeiras, mas brasileiro, para mim, o Tite ainda é o melhor. Então, se a gente traz um Tite, agrega muito. Não só esse ano, mas ano que vem. Com possíveis chegadas de jogadores, os caras se interessariam em vir ainda mais para o Corinthians, porque agora, além de você ser o Corinthians, você tem um baita treinador, um treinador que extrai o melhor dos seus atletas. Tite é a minha primeira opção. A segunda opção que tem sido muito vinculado, Mano Menezes. O Mano Menezes, para mim, ele é 880. Eu não ficaria super feliz, mas eu também não ficaria triste. Visto os últimos treinadores que o Corinthians teve, eu não sei se o Mano seria o pior deles. Sou um fãzaço de trazer o Mano hoje? Não. Mas também não ficaria puto se o Mano chegasse. Acho, no que eu disse do Tite, que o Mano poderia chacoalhar esses medalhões, chacoalhar esse elenco, mexer com os caras e falar, mano, vamos jogar bola, velho. Vocês estão no Corinthians, mas vocês não estão de férias. Mas não sei se, taticamente, faria o Corinthians funcionar. Melhor que o do Luxemburgo? Tenho certeza que seria. Mas seria o ideal? Não sei. Não sei mesmo. Mas, pra mim, Tite é a primeira opção. Não deu pra trazer o Tite? Traz o Mano. Tem circulado nomes de estrangeiros, o técnico do Del Valle, outros técnicos de times argentinos. Não sei se para hoje, para esse fim de temporada, seria o ideal. O Corinthians precisa de um cara para mexer no elenco rápido, para dar um ânimo nesse time. E não sei se um cara estrangeiro, até se adaptar a tudo, seria esse treinador. Dito isso, Tite, volta pro Corinthians. A gente te ama, eu corintiano, e acho que todos amamos o Tite, é o maior treinador da nossa história. E seria fantástico se ele voltasse pro Corinthians. Não deu para trazer o Tite? Cara, tem o Mano. Quem sabe ele venha e se vier, vamos torcer para que ele arrume as coisas. Falaram do Carille. Acho que essa diretoria não vai trazer o Carille. É um nome que eu acho também
bastante parecido com o do Mano. Tem seus altos e baixos, tem o 880, mas enfim, vamos ficar com o Tite. Vamos torcer para que o Tite venha. Não sei se o projeto Corinthians vai atrair ele, se tudo que o Corinthians pode entregar para ele é atrativo, mas vamos torcer para que o coração do cara fale mais alto e que ele venha para o Corinthians. Não sei se vocês gostam do nome Tite, mas eu, Luiz, adoraria que ele viesse. É isso, rapaziada. Um vídeo mais curto, um vídeo mais rápido. Falar rapidinho aqui, trazer essa notícia. Cheguei em casa, já quis gravar um vídeo para falar sobre a saída do Vanderlei. Então, agradeço vocês que chegaram até aqui. Um abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajudam muito o canal do Torcedor Corintiano. Um abraço, uma ótima noite e vai Corinthians!